E claro, muitas coisas que não são da base do Espiritismo, que é a codificação kardeciana, e um pouco disso eu trago nessa exposição de hoje. Todo mundo conhece essa obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Essa obra, meus irmãos, quando ela foi publicada no ano de 1938, um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial, os espíritas em geral, e alguns, de repente, até hoje, entenderam no primeiro momento que se tratava de um decreto do plano espiritual, que o Brasil se tornaria com certeza a pátria do Evangelho. Mas aí, conforme nós vamos estudando a obra, vamos analisando os seus detalhes, nós percebemos que se trata de uma proposta do plano espiritual. É uma proposta de que o Brasil possa se tornar um dia a verdadeira pátria do Evangelho. E um dos indícios que nós temos é quando estudamos também uma outra obra maravilhosa do Emmanuel, que é aquela obra Caminho da Luz. Aquela obra Caminho da Luz, ela ilustra, Emmanuel ilustra que ao longo da história da humanidade, aquela obra trata especificamente da evolução social do planeta Terra, né? Não trata da evolução biológica, isso é trazido lá na obra Evolução em Dois Mundos. Ali Emmanuel fala da evolução social do planeta Terra, e ali ele trata que ao longo da evolução da humanidade, inúmeras nações da Terra tiveram a oportunidade de se tornarem a pátria do Evangelho, começando lá pela Palestina. Mas, por causa da ambição humana, por causa do apego aos bens materiais, a sede de poder, essas nações foram fracassando, até que chegou o momento, a oportunidade foi dada para o Brasil, e é isso que é trazido aqui nessa obra do Humberto de Campos. Um segundo ponto importante é por que Humberto de Campos? Humberto de Campos, ele é um poeta. Ele foi um poeta, continua sendo um poeta no plano espiritual. Por que não o próprio Emmanuel falou da história espiritual da colonização da nossa nação, que é o Brasil? Porque se um espírito, do ponto de vista de historiador, um filósofo, falasse sobre essa obra, sobre a história da nossa nação, sobre a história do Brasil, nós teríamos um ponto de vista. Mas quando a história é trazida por um poeta consegue ilustrar os acontecimentos históricos de uma forma que nós, de repente, lendo um livro didático ou conversando com um profissional da área, não conseguimos compreender. Então, Humberto de Campos desenha detalhe por detalhe da história espiritual da nossa nação, e dessa forma, esses detalhes, se percebidos por nós, por isso que estávamos conversando antes aqui, é uma obra que deve ser estudada e não lida, conseguimos captar. Eu, particularmente, li 2 vezes. Li quando estava começando na doutrina aqui nesta casa, e li novamente no ano passado, e no ano passado li com muita calma, fazendo algumas reflexões, e consegui montar essa apresentação. Então, esses 2 detalhes são importantes. E como que começa a obra, meus irmãos? O início da obra é extremamente interessante, que ela começa com Cristo descendo à Terra. Nós sabemos que Jesus, é claro, é o governador espiritual do planeta Terra. E ali na última parte do século XIV, ou seja, em torno do ano 1390, Cristo desce à Terra e com o objetivo de analisar a obra do Evangelho, o seu Evangelho na Terra até aquele momento. E ali nós podemos imaginar, aquela época era a Idade Média, a época que os cristãos eram martirizados, e não só contra os cristãos, inúmeros povos da terra sofriam com a violência, algumas nações eram dominadas e escravizadas por outras. Aí fica um primeiro questionamento: será que Jesus não sabia disso tudo? Quando ele desce à terra para conversar com os espíritos superiores que o assessoravam, será que ele não sabia disso? Aí entra a primeira visão de Humberto de Campos como poeta. Jesus, meus irmãos, nós sabemos que é o maior mestre
E nós, seres espirituais ligados ao planeta Terra, até hoje tivemos contato. E sendo o maior mestre, o que um grande mestre faz? Ele nunca chega e entrega as respostas prontas para os seus aprendizes. Ele faz questionamentos, ele deixa que os seus aprendizes conduzam o seu próprio conhecimento. Então Jesus chega à Terra, se aproxima dos seus espíritos superiores e pede que eles façam um pequeno relatório de como está a obra do Evangelho na Terra. E aí, naquele momento, ele se encontra com Eliú ou Iléu, dependendo da tradução, ou do aramaico, ou do grego. O Eliú, meus irmãos, como aqueles que já leram já sabem, era o avô de Gamaliel, ou seja, era a maior autoridade judaica daquele tempo. E ele se encontrava há muito tempo no plano espiritual. O Gamaliel, nós vemos a descrição dele, ele era o mentor de Saulo de Tarso. Nós vemos a descrição sobre ele na obra Paulo e Estevão. Então ele se apresenta a Eliú, e Eliú um pouco constrangido, porque nós sabemos os espíritos superiores são superiores em sabedoria, em bondade e em humildade. Como que Eliú iria relatar todos aqueles acontecimentos terríveis que ocorriam naquela época? Então ele, meio constrangido, acaba relatando a Jesus o que acontecia. E aí Jesus percebe que os resultados da obra do Evangelho naquela região da Palestina, naquele momento, eram exíguos. Não havia um crescimento em 13, 14 séculos após a sua implantação. Então ele decide transferir a obra do Evangelho para um outro ponto geográfico do globo. E aí vem o interessante do nome do título da obra. Por que Brasil, coração do mundo? Porque o Brasil, meus irmãos, ele está localizado geograficamente, boa parte dele próximo à linha do Equador, e por razões estruturais geológicas, ele concentra um forte campo magnético da Terra, do planeta Terra. O Brasil, a localização geográfica do nosso país, concentra um grande polo magnético. E nós sabemos que o magnetismo é imprescindível para as irradiações mentais que são emanadas, tanto entre encarnados e desencarnados. Então o Brasil não foi escolhido por acaso, e por isso o nome Coração do Mundo. Seria o polo magnético, o ponto de concentração espiritual de todas as criaturas. E aí vem a segunda parte, e Jesus pergunta para Eliú: em qual local poderia ser transferida a obra do meu Evangelho? É claro que Jesus sabia quais os continentes da Terra eram povoados, quais os que possuíam condições. E Eliú, na sua imensa humildade de espírito superior, o conduz: vamos, mestre, vou lhe mostrar uma terra que ainda não foi descoberta e possui condições de ser transplantada à sua árvore do Evangelho. E aí Jesus olha aquela terra belíssima, com florestas verdejantes, com ar puro, com águas cristalinas, e diz: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu Evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Nós sabemos, e já foi comentado aqui na quarta-feira passada, né, que a religião do universo, foi trazido esse termo pelo Espírito André Luiz, a obra não lembro agora qual é, mas eu acho que é na obra Os Mensageiros. É a religião cósmica do amor e da sabedoria. E somente isso que reina e une todos os espíritos do universo. Alguns espíritos pioneiros desse processo, então o Eliú, ou Iléu, como eu já falei, que era o avô de Gamaliel, o mentor espiritual de Saulo de Tarso. Ele foi contemporâneo de Jesus,
e ele reencarna como filho de Dom João I e de Dom Filipe de Castro. E ele foi o heróico infante de Sagres, que criou a Escola Marítima de Portugal. Então Jesus pede que Eliu reencarne dentro dessa família real, sendo possivelmente o infante de Sagres. Aí, no primeiro momento, quando eu li isso, eu fiquei pensando, mas qual é a importância de um espírito reencarnar? Porque nós ainda, com muita dificuldade no nosso conhecimento espírita, nós sempre pensamos, quando nos é falado numa obra, que um espírito vai reencarnar com a grande missão, a gente espera alguém que se destaque na mídia, alguém, como nós vemos, infelizmente, em algumas obras, alguém que apareça como uma personalidade política, ou alguém que seja um artista. Não é isso, meus irmãos. Os espíritos superiores, quando eles reencarnam, eles desempenham obras que muitas vezes não são nem conhecidas pela grande parte da humanidade, mas que a longo prazo trazem grandes resultados. E o infante de Sagres, que é a reencarnação do Eliu, o Henrique de Sagres, ele cria a Escola Marítima de Portugal. Olhem só, ele reencarnou em 1394. Em 1500, ou antes disso, como nós sabemos por alguns fatos históricos, o Brasil seria descoberto. Ou seja, num período de 100 anos, e 100 anos nós sabemos que na história do planeta Terra vale menos do que um segundo, ele consegue criar a Escola Marítima de Portugal. Foi aí que eu me dei conta, tive aquele estalo, como nós falamos, que Portugal já possuía a sua frota marítima que realizava com fins comerciais ao longo do litoral com os países vizinhos. Mas a partir daí foi descoberto o caminho para as Índias, onde eram as navegações maiores, e o Henrique de Sagres, ele ainda tinha a intuição, aquele ímpeto de que os portugueses deveriam atravessar o Oceano Atlântico. Naquele período, eles não sabiam o que havia do outro lado, ou se havia um fim do Oceano Atlântico. Eles apenas sabiam que era um oceano desconhecido. E ele tinha muita vontade, aquela intuição de que os portugueses deveriam seguir adiante no Oceano Atlântico, porque em algum lugar eles encontrariam algumas terras. Então ele criou a Escola Marítima de Portugal, onde conseguiram aperfeiçoar os navios e as novas técnicas de navegação, e depois ele desencarnou. Para a história humana, ele não foi alguém importante, mas para a história espiritual do Brasil, ele foi extremamente importante. O segundo espírito que todos nós conhecemos do ponto de vista literário, é o Ismael, o governador espiritual do Brasil. Na obra, no capítulo Os Degredados, que é a parte mais bela que eu acho da história de Ismael, ele recebe de Jesus uma bandeira branca e com uma tinta, como diz na obra, numa tinta de uma cor em que nenhuma coloração de tinta da terra se assemelha, ele escreve o lema Deus, Cristo e Caridade, que seriam a base da formação espiritual dos habitantes aqui do nosso país. Outra personalidade importante, Emmanuel também recebe a oportunidade de reencarnar aqui na Terra e esteve presente aqui no Brasil no ano de 1549 como Padre Manuel da Nóbrega. A descrição em detalhes da vida do Emmanuel nesse período nós encontramos naquela obra Ave Cristo. Ali encontramos todos os relatos de Emmanuel, como foi o contato dele com os outros jesuítas e com os os indígenas, perdão. Nós, pela história humana, o Padre Manuel da Nóbrega era visto como um dos jesuítas que era muito austero, que
castigava os indígenas, que abusava do poder entre os outros jesuítas, e ele passou por aqui há alguns anos e depois ele foi, de acordo com a nossa história, expulso daqui e teve que retornar para Portugal, mas ele desenvolveu uma grande atividade, segundo a obra, ele conseguiu conquistar o coração de inúmeros indígenas, daqueles que eram catequizados naquele período. O Estácio de Sá, que na história terrena nós aprendemos que ele era sobrinho do Mendesá. O Mendesá, meus irmãos, era um dos primeiros governadores gerais do Brasil, e o Estácio de Sá era sobrinho dele. Ele reencarnou inúmeras vezes no Brasil, e numa dessas reencarnações, ao lutar ali pela pacificação, porque existiam muitos conflitos naquela época entre os portugueses e os povos que eram nativos daqui, ele acabou sendo alvejado por uma flecha envenenada e acabou morrendo. Mas em todas as suas encarnações aqui no Brasil, ele sempre foi um pacificador. E ele foi, inclusive, no século XIX, um médico Oswaldo Cruz, segundo a obra. O Longinos, a palavra Longinos em hebraico significa lança, foi provavelmente, segundo a obra, aquele soldado que cravou a lança no coração de Jesus ali no Calvário. E este soldado, ainda naquela encarnação, ele se converteu ao cristianismo, se modificou enquanto pessoa, retornou para o plano espiritual e reencarnou diversas vezes na Terra como uma forma de redenção, conseguiu evoluir muito como espírito. Mas toda vez que ele se dirigia a Jesus obviamente havia perdoado ele no exato instante daquele momento de suplício. Toda vez que ele se dirigia a Jesus, ele ainda se sentia muito envergonhado do que ele havia realizado. E Jesus, na sua infinita bondade, diz a ele: eu sei que tu queres ainda mais uma oportunidade, e solicita que ele venha à Terra para desempenhar uma tarefa dificílima. E ele reencarna como Dom Pedro II. Por que uma tarefa dificílima, meus irmãos? Porque na nossa história terrena sempre é exaltada a figura do Dom Pedro I, que era aquele que era mais exaltado, que era aquele que realizou algumas construções no nosso país, mas era aquele que possuía uma vida extraconjugal conturbada e tinha problemas de relacionamentos dos mais diversos. Mas Dom Pedro II, que foi aquele seu filho que teve que assumir o trono ainda sendo menor de idade e foi tornado maior de idade apenas com 15 anos, sob a tutela de José Bonifácio, Dom Pedro II, de acordo com a história, foi aquele que todas as grandes decisões do país não possuíam a participação dele, ou que o seu voto, como nós vemos na linguagem popular, era voto vencido. Mas, na verdade, a história hoje já tem uma outra visão sobre Dom Pedro II, e algumas obras, inclusive, estão sendo reescritas, artigos estão sendo retificados, porque já perceberam, do ponto de vista terreno, que Dom Pedro II foi um grande pacificador. E em momentos que a nossa nação se encontrava prestes a irromper guerras civis, Dom Pedro II ia lá e pacificava aquelas almas que estavam em conflito. E as decisões que ele não participava, ou que ele era voto vencido, como é conhecido pela história terrena, é porque, na verdade, ele tinha uma grande capacidade de empatia e de indulgência com aqueles que também participavam da governança do país. E este espírito, meus irmãos, ele amou tanto a nossa terra, que quando ele foi expulso do nosso país, ele teve que abdicar do trono, ele foi expulso do nosso país,
ele abriu mão de todas as riquezas que ele possuía, inclusive de um penhor que ele tinha direito por lei naquela época, ele doou para a república que tinha sido aqui fundada, e ele retornou para Portugal, levando apenas consigo os seus pertences pessoais e um travesseiro contendo uma porção de terra daqui do Brasil. Ele amava essa terra e ele pediu que quando ele fosse sepultado, que aquele travesseiro fosse colocado dentro do seu caixão. A colonização, aqui eu trago essa imagem, meus irmãos, é da divisão do nosso país. Aquela época da colonização é um mapa de 1548, com as divisões em capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram porções do nosso território que eram administradas por grandes proprietários. E ali temos uma linha vertical, porque naquela época ainda tínhamos a divisão do lado direito do nosso país, era a propriedade, era a colônia de Portugal, do lado esquerdo, colônia da Espanha, que isso foi dado pelo Tratado de Tordesilhas. A colonização do nosso país não se deu por acaso, meus irmãos. Diversos povos vieram para cá. E aí nós costumamos aplicar no nosso cotidiano que o nosso país foi colonizado por portugueses, que os portugueses eram um povo com pouco conhecimento, um povo bastante preguiçoso. Isso é muito falado no nosso cotidiano. Mas por que os portugueses? Porque os portugueses, meus irmãos, naquela época do descobrimento do Brasil, eles eram o povo mais pobre e trabalhador do Ocidente. Por que nós fomos colonizados principalmente pelos espanhóis? Porque os espanhóis eram o povo mais esperto que havia naquela época e eles eram famosos por passar a perna nos países vizinhos nas transações comerciais, os acordos que eram feitos entre os reis, eles não cumpriam com a parte que lhes cabia. Então nós fomos colonizados pelos portugueses neste sentido. E como diz Humberto de Campos, eles ainda não eram contaminados pela ambição. Ou seja, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles sofreram sim depois um deslumbramento, mas quando eles chegaram no Brasil, o seu intuito maior era trabalhar nessa terra, construir uma nova vida, que a vida deles lá em Portugal estava difícil há muitos anos. Eles eram um povo, uma nação pobre, porque haviam perdido muitas riquezas para as nações vizinhas. Eles eram um povo dominado. E aí, nessa parte, Jesus, conversando com os espíritos superiores, fala o seguinte: aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu Evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Ou seja, como que uma nação poderia exaltar o Evangelho do Cristo se fosse uma nação já dominada pelo intelectualismo, já dominada pelo materialismo? Para exaltar o Evangelho do Cristo, obviamente nós precisaríamos dos espíritos mais humildes que reencarnassem aqui nesta terra. Os indígenas, que era o povo nativo daqui, eles não estavam aqui por acaso também. Nós vemos que alguns povos indígenas recebem as primeiras encarnações dos espíritos na condição humana. E talvez, ou provavelmente naquela época, isso não é tratado na obra, provavelmente naquela época se encontravam aqui esses espíritos. E segundo Humberto de Campos,
eles eram os mais maleáveis aos conhecimentos do Evangelho. Porque os portugueses já traziam os seus dogmas, já traziam as suas interpretações acerca da Bíblia ou de outro tipo de escritura. E os indígenas, eles eram maleáveis, eles conseguiam se conectar com as figuras de linguagens utilizadas pelos catequistas. Os escravos, se vocês perceberam, ali Jesus falou um pouquinho sobre as nações sofredoras que viriam. Só que no capítulo 5, Humberto de Campos fala, e os escravos, em geral, na verdade, eles sofriam uma lei de causa e efeito com os seus senhores, e também havia dentro dessa conotação, o objetivo do país ser povoado por nações mais humildes também. Então, tínhamos os portugueses, que era a nação civilizada mais humilde da época, tínhamos os indígenas, que, por não terem contato ainda com o homem branco, eram humildes e maleáveis aos aprendizados do Evangelho, e tínhamos os escravos, que também eram povos humildes. Mas a escravidão, Humberto de Campos dá uma pincelada, e se nós pegarmos dentro da doutrina espírita a lei de causa e efeito, nós compreendemos que era uma lei de causa e efeito com os seus senhores, ou seja, aqueles que escravizavam continuavam reencarnando no Brasil, mas aí naquele próximo momento como escravos. Então não ocorreu nenhuma injustiça do ponto de vista espiritual aqui no Brasil nesse sentido. Aí, com a falha dos portugueses, Jesus pede a Ismael que vá a diversos pontos do plano espiritual e convoque inúmeros espíritos que falharam para encarnarem no Brasil. O Brasil se torna um hospital, local destinado à regeneração de espíritos oriundos de todos os lugares, ou seja, o Brasil é um hospital até hoje. Então, o que acontece? Quando Jesus percebe que os portugueses começaram a se envolver com a cobiça, que inúmeros conflitos já estavam acontecendo aqui, e que os africanos estavam sendo escravizados em larga escala, Jesus pede a Ismael, que já era o governador espiritual do Brasil, que vá a diversos pontos do planeta Terra e convoque outros espíritos para reencarnarem aqui. Espíritos com grandes conhecimentos e tiveram missões importantes na Terra, mas que falharam em suas encarnações anteriores. E sobre a questão ainda da escravidão, Jesus fala, eles terão a liberdade de humilhar os seus irmãos, em face da grande lei do arbítrio independente. Nós sabemos que temos a lei do livre-arbítrio, embora limitado, instituído por Deus para reger a vida de todas as criaturas dentro dos sagrados imperativos da responsabilidade individual. Ou seja, nós temos livre-arbítrio e cada um de nós tem a sua responsabilidade individual. Mas os que praticarem o nefando comércio sofrerão igualmente o mesmo martírio, que é o que eu acabei de falar, nos dias do futuro, quando forem também vendidos e flagelados em identidade de circunstâncias. Que é aquilo que eu falei anteriormente. E tínhamos também o povo que foi nascendo aqui. Aqueles espíritos que reencarnaram aqui, que foram convidados por Ismael, e que eram descendentes dos nossos indígenas e dos cruzamentos que aconteceram entre portugueses, escravos e os povos nativos aqui. E aí, nesse momento que Jesus fala com Ismael, como diz a obra, eu trago alguns trechos aqui porque a linguagem do Humberto de Campos é belíssima. Ismael sente que luzes compassivas e misericordiosas lhe visitam o coração
e parte com os seus companheiros em busca dos planos da erraticidade mais próximos da terra. Ou seja, Ismael recebe as súplicas de espíritos arrependidos nos arredores da terra e parte em busca deles, porque Jesus já tinha dado permissão para isso. Aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, criminosos, perdidos nos caminhos, cheios da treva e das suas consciências polutas. O emissário do Senhor desdobra nessas grutas do sofrimento a sua bandeira de luz, como uma estrela d'alva, assinalando o fim da profunda noite. E aí ele fala: irmãos, exorta ele comovido, até o coração do Divino Mestre chegaram os vossos apelos de socorro espiritual. Da sua esfera de brandos arrebóis cristalinos, ordena a sua misericórdia, que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção das vossas almas, desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. Há uma terra nova, onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefiníveis. Nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. Dos seus celeiros inesgotáveis sairá o pão de luz para todas as almas. Mas preciso se faz nos bons termos para o seu solo virgem e exuberante, a construir-lhe as bases com os nossos sacrifícios e deportamentos. Ou seja, a terra era promissora, mas exigiria sacrifícios. E vocês percebem que a linguagem aqui não se trata apenas do ponto de vista terreno. Ali encontrareis, nos carreiros asférrimos da dor que depura e santifica, a porta estreita para o céu de que nos fala Jesus nas suas lições divinas. Aprendereis, no livro dos padecimentos salvadores, a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude e do amor, na epopeia de luz da solidariedade, na expiação e no sofrimento. Sabei que todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestres são flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida, quando não se tocam das claridades do sentimento. Aqueles de vós que desejarem o supremo caminho, venham para a nossa oficina de amor, de humildade e de redenção. Olha que linda essa passagem, né? Então, meus irmãos, ali estava completa a árvore do Evangelho. Por que Jesus usou o termo árvore do Evangelho? Toda árvore tem raiz, um tronco, ramos, folhas, flores e se fecunda frutos. Então a árvore do Evangelho de Jesus, a raiz era o judaísmo. Por isso a reencarnação de Eliú, o grande doutor do judaísmo na Terra. O tronco da nossa nação está aqui. Portugueses, indígenas, escravos e esses espíritos que aceitaram o convite de Ismael para reencarnar aqui. E quem são as folhas? Nós. Espíritos que viemos depois ou que continuamos reencarnando aqui nesta nação, recebendo cada vez mais as dádivas do cristianismo e depois do espiritismo. Os frutos serão nossos se ainda continuarmos nos esforçando nesse caminho. Aqui, meus irmãos, temos uma parte bastante importante da obra e acredito eu desta apresentação. Quando falamos das invenções políticas e ao longo da obra, em vários momentos, os espíritos superiores conversam com Jesus, porque sempre ocorreram conflitos na nossa nação, assim como acontecem em diversas nações, e os espíritos superiores
ali Ismael e outros espíritos conversavam com Jesus sobre diferentes momentos da situação política. E aí, em dado momento, lá no início da obra, quando Elio relatava para Jesus a escravidão que estava ocorrendo aqui ao longo da colonização brasileira, Elio, na sua humildade, pergunta ao nosso mestre: será que nós, espíritos superiores, não poderíamos interferir nos governantes da Terra para que eles não praticassem tantos absurdos? E Jesus responde: se Deus permite a prática de tantos absurdos por parte dos poderosos da terra, que se embriagam com o vinho da autoridade e da ambição, olha só que linda linguagem, por que se embriagam? Porque todo aquele que se embriaga, depois chega o momento de lucidez. A consciência. É que todas essas lutas nada mais representam do que experiências penosas, por abreviar a compreensão geral das leis divinas no porvir. Ou seja, quando vem o momento da lucidez, esses espíritos refletem sobre os erros que cometeram e percebem que abreviaram as leis divinas que já deveriam ter acontecido há muito tempo. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque nós vemos no próprio Evangelho de Jesus aquela mensagem dos escândalos. É necessário que o escândalo aconteça, mas ai daquele pelo qual ocorre o escândalo. Se a tua mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e joga-o fora. Então, se acontecem escândalos, como sempre aconteceram e continuam acontecendo no nosso país, é para que os nossos olhos se voltem no sentido de que nós devemos buscar algo melhor do que isso. E não para que fiquemos alarmados ou decepcionados ou pessimistas em relação a isso. E aí, conectando com este assunto em especial, eu trago aqui a Revista Espírita de 1862, a página 62, onde o Kardec também fala sobre a política. Neste texto em especial, Kardec enviava uma carta para a Sociedade Espírita de Lyon, na França, uma carta de Ano Novo, eram os primeiros dias do ano de 1862, onde Kardec falava de inúmeros assuntos que eram importantes de serem observados nas sociedades espíritas. E chega um momento em que Kardec fala do assunto da política, onde ele diz o seguinte: também não vos deixeis cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. E aí tem um parênteses e todo um trecho que Kardec justifica. Por que isso, meus irmãos? Porque a base do Espiritismo é o aspecto moral. Quando nós abordamos dentro da doutrina espírita algum assunto que é amoral ou imoral, nós abrimos brechas para as paixões de cada um. É a mesma coisa que eu chegar aqui e começar a falar de futebol aqui dentro da casa espírita, ou falar de algum assunto. Eu gosto de escutar rock and roll, e aí eu começo a trazer histórias de alguma banda que eu gosto de ouvir, e de repente um dos irmãos aí descobre que essa banda de rock cultua o satanismo, ou que possui práticas que não são adequadas do ponto de vista moral, e aí aqui começamos a discutir sobre isso. É isso que Kardec nos alerta nesse trecho da Revista Espírita, porque nós abrimos brechas para as paixões humanas. E aí Kardec ainda coloca que isso traz indícios de desconfiança dentro do grupo. Porque começamos a desconfiar uns dos outros quando são trazidos para dentro da doutrina espírita
assuntos que não são da base da doutrina espírita. E aí ainda Kardec coloca, caso as pessoas se preocupem com as questões sociais, quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Ou seja, por que hoje ainda vemos tanta corrupção, tanta coisa errada no nosso país? Porque eles são um reflexo da sociedade, são o nosso reflexo. E quando falamos em reformas sociais, nós esperamos sempre que os governantes façam isso, quando na verdade nós é que devemos fazer. Como diz Kardec aqui, quando os homens forem bons, as boas questões da sociedade serão uma consequência natural. E aí os governantes que chegarão ao poder são pessoas de boa índole, ainda endividados, mas serão pessoas de boa índole, porque serão um reflexo da sociedade. Então, quando nós pensamos assim, a personalidade política tal, o governante tal, meus irmãos, ali não existe nenhum salvador. Por que nós idolatramos essas pessoas? Onde foi que nós, eu me questiono assim, onde foi que nós espíritas erramos? Porque lá fora, cada um tem o seu livre-arbítrio de escutar a música que gosta, ter as suas preferências, mas idolatrar uma pessoa e trazer isso para dentro do espiritismo é um erro. Porque eles são espíritos do nosso nível ou muito inferior, são espíritos endividados. Não tem nenhum ser iluminado nesses cargos mais altos da política. E aí entra um fator que eu acho extremamente importante. Nós sabemos que existem 3 tipos de obsessão e a mais séria delas é a fascinação. A fascinação, como dizia Chico Xavier, é como se você estivesse fugindo de um cachorro raivoso que quer te morder. E aí você corre dele, mas ao mesmo tempo você deseja ser mordido por ele. Chico Xavier falava assim da fascinação. E a paixão pela política ou outras paixões terrenas é um tipo de fascinação, é uma obsessão. Nós nos deixamos conectar espiritualmente por aquelas pessoas, por aquelas personalidades, e ao mesmo tempo nós alimentamos o ego delas com a nossa paixão. E isso se torna um círculo vicioso. Nós devemos refletir sobre isso. E nessa obra que eu gosto muito, que é a obra Pão Nosso, no capítulo 102, o título é Nós e César, onde Emmanuel traz aquele trecho em que os judeus reclamavam do imposto cobrado por Roma, e Jesus diz aquela frase célebre: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ali Emmanuel comenta também sobre essa área da política. Em todas as épocas da humanidade, os governados sempre reclamarão dos seus governantes. Nós sempre nos estaremos inconformados com alguma coisa. Mas Jesus nos ensinou lá atrás que nós devemos dar a cada um o que ele é devido. Não devemos reclamar do imposto ou reclamar das leis. Se as leis são equivocadas do ponto de vista jurídico, é porque nós precisamos passar por isso ainda enquanto espíritos inferiores. E Emmanuel coloca assim, maus governantes, maus homens produzirão, sem dúvida, maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes, porque parte de nós é um povo preguiçoso, que não se esforça para melhorar o meio onde se encontra. E parte de nós é indiferente, não se importa com o vizinho, não se importa com o que está acontecendo ali do outro lado da rua. Receberão administrações desorganizadas. Nós podemos pegar um exemplo prático. Ali na frente tem um terreno que a grama está alta. Com certeza as pessoas esperam que a prefeitura faça isso. Ninguém, quando corta a grama da sua casa, pode ali com um cortador e aparar a grama
que está na calçada onde todo mundo passa. Isso é ser indiferente, é ser ocioso. E é isso que nos falta. E aí o nosso primeiro pensamento, eu sei que de repente alguns irmãos discordem aqui de mim, mas eu peço que reflitam. No primeiro momento alguém pode pensar assim, mas se nós fizermos tudo que está ao nosso alcance, o poder público não faz nada. Esse é o nosso primeiro pensamento. Mas nós não vamos fazer tudo, mas nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para tornar o lugar onde nos encontramos melhor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá na cidade onde nós moramos, eu tenho um vizinho que manda pintar o meio-fio de toda a quadra. Ele doa tinta e pede para um outro vizinho pintar. O vizinho pinta o meio-fio de toda a quadra, de branquinho, onde tem a entrada dos carros de amarelo. E ele sempre, a primeira vez que eu vi isso, achei estranho e perguntei, é claro, né? Ele disse, olha, eu não vou esperar tudo pela prefeitura. Isso é um exemplo. Não é só limpar dentro do nosso pátio. Eu estou usando um exemplo bem grotesco, tá bom? Várias outras coisas. Essas reformas sociais que a gente espera que aconteçam e que deem certo, muitas coisas nós podemos fazer. Ainda mais nós espíritas que pregamos a caridade. E aí eu lembro de uma entrevista realizada com Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, como nós conhecemos, lá na década de 70. Uma entrevistadora chega até ele, eu tenho essa entrevista numa revista espírita, a Revista Mundial do Espiritismo, que eu ganhei aqui na casa, eu guardei comigo até hoje. E tem essa entrevista numa coluna assim, onde ela pergunta várias coisas ali para ele. Ele era muito assediado pelos repórteres. E aí chega aquele momento clássico, ela pergunta sobre a situação política do Brasil. E aí ele diz essa frase que eu repeti aqui no início: os nossos governantes são o nosso espírito. Cada nação tem um governante que merece. Então, isso resume tudo o que foi falado aqui. E aí fica uma pergunta, tá, e como que a espiritualidade interfere nesse quesito? Aí tem um capítulo chamado A República da obra, que diz o seguinte, ó: o Brasil atinge a maioridade coletiva, ou seja, ali pelos idos de 1800, quase 1900, findando o século XIX, por isso se chama República, que a República Federativa do Brasil foi proclamada em 1889, e Jesus reúne as falanges de Ismael, ou seja, os espíritos superiores do grupo de Ismael, que auxiliavam Ismael aqui no Brasil, aconselhando, não determinando. Abre aspas. Necessário é separemos agora o organismo político do Brasil dos alvitres permanentes e constantes do mundo espiritual, para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente valorizados. O que Jesus quer dizer aqui? Ó? E até 1880, o plano espiritual vinha acompanhando todos os acontecimentos do Brasil e interferindo da melhor forma possível, respeitando o nosso livre-arbítrio. Mas chegava um momento que o Brasil já tinha a sua maioridade enquanto pátria, precisava caminhar com as próprias pernas. Então Jesus sugere a Ismael que deixe o país entregue aos seus governantes, acompanhando à distância os acontecimentos. Isso é importantíssimo para o livre-arbítrio coletivo de uma nação. Nós sabemos que possuímos a nossa responsabilidade individual, mas temos também a nossa responsabilidade coletiva. E isso está relacionado também ao que acabamos de falar. À maneira dos indivíduos, as pátrias têm, igualmente, direito à mais ampla liberdade de ação, uma vez atingido o plano dos seus raciocínios próprios. Acompanharemos indiretamente o Brasil, onde as sementes do Evangelho foram jorradas a mãos cheias. Até hoje nós recebemos as sementes do Evangelho a mãos cheias. Todos os povos que reencarnaram aqui no Brasil, em algum momento, tiveram contato com o Evangelho, independente do credo, da doutrina, da religião.
a fim de que o seu povo, generoso e fraternal, possa inscrever mais tarde a sua gloriosa missão espiritual nas mais belas páginas da civilização, em o livro de ouro dos progressos do mundo. Seus votos evolutivos, no que se refere às instituições sociais e políticas, serão carinhosamente observados por nós, de maneira a não serem obstadas as deliberações das suas autoridades administrativas no plano tangível da matéria terrestre, mas, como o reino do amor integral e da verdade pura ainda não é do orbe terreno, urge reformemos também as nossas atividades, concentrando-as na obra espiritual da evangelização de todos os espíritos localizados na região do Cruzeiro. Então, meus irmãos, o que Jesus quer dizer ali? Que a partir daquele momento, a pátria, a nossa pátria, ela iria se encaminhar com as suas próprias pernas do ponto de vista político, e que já era o momento de Ismael e a sua falange de espíritos superiores auxiliares se dedicarem à obra espiritual da nossa nação. Esse foi o objetivo. O objetivo não é que o Brasil se torne uma potência, mas que o Brasil se torne a pátria do Evangelho. Então, que Ismael direcione as suas tarefas, os seus espíritos superiores para isso. Mas o Eliu, que já se encontrava, é claro, no plano espiritual naquela época, que só reencarnou como o Henrique de Sagres, ele... Vamos ver se tem mais uma. Aqui. Ele ainda estava intrigado com a questão política. Ele ainda tinha interesse que os espíritos superiores ainda incluíssem espiritualmente os governantes, as lideranças daquela época. E Jesus diz: Eliu, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. Ou seja, o Brasil está ligado ao coração de Jesus. As injunções políticas terão nela atividades secundárias. As questões políticas, meus irmãos, são secundárias na Terra. Eu acho que aqui a gente consegue consolidar alguma dúvida que ficou. Porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão, pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva, e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz, com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas qualidades divinas e nas suas ciclópicas realizações. O que quer dizer isso, meus irmãos? Que, como nós estamos ligados ao coração do Cristo enquanto nação, de acordo com a obra, nenhuma nação se voltará do ponto de vista bélico contra o Brasil. Nós fomos criados para sermos uma nação pacífica, uma nação acolhedora, uma nação com ciclópicas realizações, ou seja, realizações do ponto de vista moral, não do ponto de vista material. Antes de eu estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Aqui é o último slide, primeiro. E em relação à pátria do Evangelho, como estamos caminhando hoje? Tivemos o surgimento do Espiritismo no Brasil, e aqui trazemos a imagem, não poderia ser outra, então eu digo, se nós queremos idolatrar alguém, que nós sabemos que o nosso ídolo na verdade deve ser Jesus. Mas se nós queremos idolatrar alguém, alguma personalidade que esteja ligada ao nosso campo mental, ao nosso
seja Bezerra de Menezes, que seja Kardec, que seja Chico Xavier, esses espíritos que estiveram aqui na Terra e principalmente aqui no Brasil, esses que merecem a nossa atenção, que merecem as nossas vibrações e o nosso pensamento. E nesse momento, Jesus conversando com Ismael: irmãos, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Atentos aqui, ó. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Ou seja, teríamos ali 200 anos de preparação, que é de 1857, quando ocorreu essa conversa, a 2057. Isso até virou uma febre no meio espírita, né? 2057 vai ser batido o martelo da transição planetária. Novamente, meus irmãos, isso é uma proposta. Para 2057 falta pouco tempo. E nós estamos aqui quase expirando o prazo dessa proposta. Não é um decreto de Jesus que vai ocorrer essa transição e que a humanidade estará regenerada. E em 29 de agosto de 1831, vinha à Terra Adolfo Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, como todos nós sabemos, ele foi um grande espírita que participou da fundação da FEB, a Federação Espírita Brasileira, e ele auxilia até hoje na união e na unificação do movimento espírita brasileiro. Ele participou do espiritismo naqueles momentos árduos, onde o espiritismo foi imensamente perseguido, não só por outras doutrinas e religiões, mas pelos próprios espíritas, que ainda tinham muitas dúvidas, né? Mais dúvidas do que nós temos hoje havia naquele momento. E Bezerra de Menezes foi uma grande liderança e hoje continua trabalhando conosco, lutando pela união de todo o movimento espírita se conecte espiritualmente, materialmente, e unificação, ou seja, tornar um único, falemos todos a mesma linguagem. Em 1887, ali próximo da proclamação da República, nos momentos mais delicados, onde o espiritismo no Brasil sofreu sérias ameaças, Jesus diz a Ismael: concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal, ou seja, a obra espírita, meus irmãos, ela é impessoal. Ela não tem uma personalidade. Nós colocamos aqui a imagem do Bezerra em gratidão a ele, mas a obra não é do Bezerra, não é do Kardec, é a obra de Jesus, impessoal e comum, que é para todos quem se acha na Terra. A obra espírita não é só para os espíritas, nós sabemos bem disso. Na pátria dos meus ensinamentos, o espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza, que faz-se mister coordenar todos os elementos da causa generosa da verdade e da luz para os triunfos do Evangelho. Procurarás, entre todas as agremiações da doutrina, aquela que possa reunir no seu seio todos os agrupamentos. Colocarás ali tua célula, a fim de que todas as mentalidades postas na direção dos trabalhos evangélicos estejam afinadas pelo diapasão da tua serenidade e do teu devotamento à minha seara. Ou seja, Jesus pede a Ismael que trabalhe junto aos espíritos encarnados para que fosse centralizado o movimento espírita. E aí surge a FEB junto aos trabalhos de Bezerra de Menezes enquanto encarnado. E é interessante que Jesus fala a minha célula, por quê? Porque as células formam um tecido e, consequentemente, o organismo, para que
todos os centros espíritas, as casas espíritas do Brasil, formasse o tecido da doutrina espírita. Outra questão importante, crescimento econômico e evangelho. Cada vez que surge um novo governante, são sempre aquelas mesmas promessas e a população se entusiasma. Nós sempre esperamos que a nossa cidade, que o nosso estado, que o nosso país cresça, se torne uma potência, que adquira muito dinheiro, que faça grandes transações comerciais, que gerem mais renda para as pessoas. E aí, quando se trata do ponto de vista ambiental, surgem alguns alertas, mas dos outros pontos de vista materiais, nós ficamos alheios às quais as consequências de tudo isso. E como eu falei antes, será que o Brasil se tornará um dia uma potência mundial? Será que essa é a proposta de Jesus para a nossa nação? Aí é interessante, aí eu faço um retrocesso na obra, lá no prefácio da obra, onde Emmanuel traz uma citação de Humboldt. Alexander von Humboldt foi um geógrafo, um naturalista e explorador alemão. Ele esteve aqui mais ou menos no ano de 1850 e ele ficou encantado com essa terra. E ele escreveu em seu livro o seguinte parágrafo: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a de facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de qualidades espirituais do ar inteiro. Ou seja, nós temos essa peça de Brasil celeiro do mundo, mas o verdadeiro celeiro que nós precisamos ser é um celeiro de qualidades espirituais. E aí, lembrando do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz aquela frase também do Mestre: não se pode servir a Deus e a mamão. Se quisermos que nossa nação cresça financeiramente, economicamente, que se torne uma superpotência em indústria, serviços, em agricultura, nós estaremos atrelados a apenas um Senhor, que não será o Senhor do Evangelho, das qualidades espirituais, de que é a nossa proposta enquanto seres aqui encarnados. E mais um detalhe: e onde começa a pátria do Evangelho? Lá em cima nós temos uma charge que só ilustra o que eu gostaria de falar aqui. Nós sabemos que também é famosa aquela expressão jeitinho brasileiro. Quando nós falamos do jeitinho brasileiro, o que nos vem à mente? Furar a fila, ficar com o troco do supermercado, sonegar impostos, querer obter alguma vantagem em qualquer situação, de repente ingerir uma bebida alcoólica e sair dirigindo, que é algo proibido. O semáforo estava no amarelo, dá para passar, vou passar. E é aquela velha história: se nós fazemos algo e ainda não temos certeza de que é certo ou errado, façamos aquele exercício. Imaginem todo mundo fazendo isso. Imaginem todo mundo passando o sinal quando a luz está no amarelo. Imaginem todo mundo furando fila, ficando com o trono do supermercado. E nós sabemos que muita gente faz isso. E o pior, meus irmãos, é que o brasileiro se orgulha disso. A expressão jeitinho brasileiro, para muitos, é sinônimo de esperteza, de malandragem. E quando, na verdade, isso é sinônimo de inferioridade moral. Inferioridade moral. É muito feio, como diz a nossa charge ali, as pessoas protestando contra a corrupção e um dos manifestantes quer subornar o guarda. E é a mesma coisa, por exemplo, quando nós vamos adquirir alguma coisa e aí a pessoa nos pede um preço, ela está
valor que para ela é considerado aquele produto, e nós vamos lá e pechinchamos. Não, mas eu não posso, isso aí não vale esse valor, eu dou tanto. E assim todo mundo faz. Isso é avareza. Também está dentro do jeitinho brasileiro. Então, é uma reflexão importante que nós trazemos aqui. Ó. Como nós queremos ser a pátria do Evangelho agindo desse jeito? Se nós continuarmos agindo assim, onde vamos parar? Que exemplo estamos dando para os nossos filhos, para os nossos jovens? E que exemplo estamos dando para as nações vizinhas, aqueles que nos vêm de fora? Será que os nossos espíritos benfeitores acham bonito o jeitinho brasileiro? É claro que não, meus irmãos. Então isso é algo que está culturalmente, do ponto de vista material, inserido na nossa sociedade, mas nós precisamos varrer isso da nossa sociedade. Precisamos voltar a ser aquele povo honesto que eram os portugueses quando vieram para o Brasil. E foi o povo escolhido por Jesus para colonizar a nossa nação. E onde começa a pátria do Evangelho? Eu coloco assim, ó, começa dentro da minha casa. Mas a minha casa, vocês sabem que a nossa casa não é só o ambiente físico onde residimos. Começa dentro da minha casa espiritual. A pátria do Evangelho começa dentro de nós. É como dizia Gandhi, a paz no mundo começa dentro de mim. Se nós queremos que o Brasil se torne a pátria do Evangelho, nós precisamos ser a pátria do Evangelho. E o que é o Evangelho? Que é uma questão importante também. O que é o Evangelho, meus irmãos? O Evangelho não é estudo e reflexão. Eu, quando eu li pela segunda vez essa obra, me dei conta disso. Evangelho não é estudo e reflexão. E não é qualquer prática. Evangelho, meus irmãos, é caminhada de redenção. E a nossa caminhada de redenção, sendo espíritos inferiores que somos, envolve sofrimento. Então o Evangelho é sofrimento. Então, para nos tornarmos internamente pátria do Evangelho, nós precisamos sim passar por inúmeras situações penosas aqui na Terra. Para termos a nossa caminhada de redenção como o Longinos teve, aquele espírito que cravou a lança em Jesus, ele fez a sua redenção. E foi extremamente importante, contribuiu com todos nós, encarnados aqui no Brasil. E é o que cada um de nós deve fazer. Fazer a sua caminhada de redenção e contribuir com todos aqueles que nos rodeiam. Ou seja, nós precisamos fazer cada um a sua parte e acreditar. E aí acreditar não só no sentido da fé, mas também no sentido de confiar. Confiar que Jesus espera muita coisa de nós. Jesus não nos cobra nada, mas com certeza Ele espera tudo de nós. Muito obrigado.